Olá, mais um vídeo aqui para explicar alguns conceitos de física. Hoje eu vou abordar um pouco sobre o movimento bidimensional. No o movimento bidimensional é uma aplicação dos vetores no estudo dos movimentos. Então, após a gente ter estudado o movimento em apenas uma dimensão, a gente começa a abordar o tratamento de mais de uma dimensão. Começamos com o movimento bidimensional, porque o movimento tridimensional seria adicionar mais uma dimensão, e o tratamento é vetorial também, como o movimento bidimensional. Então, entendendo um, já é possível também entender os conceitos do outro. Né? No movimento bidimensional é muito importante o conceito de vetor. O vetor é uma entidade geométrica imaginária que possui módulo, que é a grandeza que expressa sua magnitude, a direção, que expressa a linha de ação, né, a linha de ação da, do vetor. O vetor é uma entidade geométrica imaginária que possui módulo, né, que seria a grandeza que expressa a sua magnitude, a direção, que expressa a linha de ação, e o sentido, que diz para onde aponta a grandeza, para onde ela está indo. Né, dentro de uma direção, né, nós podemos ter dois sentidos. Um vetor, então, é representado geometricamente por uma reta orientada, ou seja, uma seta. E, algebricamente, ele pode ser representado ou por letras em negrito, né, no caso de representações computacionais, ou então com uma letra com uma seta sobrescrita, né, como esses exemplos aqui. Um vetor ele pode ser operado, né, como ele tem ao mesmo tempo ele é um ente geométrico e algébrico, né? Então é possível fazer operações como se fosse um número qualquer. Né? Então nós podemos fazer, por exemplo, operações como a soma de vetores, né? Que é quando você adiciona os vetores, então você pode adicionar, se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, né? Dois vetores adicionados, né? Então, por exemplo, você tem um vetor, esse vetor adicionado a outro, né? Então o resultado vai ser um vetor resultante aqui, que seria a soma da medida dos dois. Mas e quando essa soma ocorre com vetores que não estão na mesma direção? É o caso do problema que nós temos aqui para resolver. Né? Além da soma, da adição, né, nós temos ainda a multiplicação do vetor por escalar, e temos também o produto de vetores, que pode ser o produto escalar e produto vetorial. Oportunamente nós vamos tratar sobre esses dois aqui. Né? O produto escalar ele está relacionado, por exemplo, ao conceito de trabalho, né, que você tem a multiplicação escalar do vetor força pelo vetor deslocamento. E no caso do produto vetorial, nós temos um exemplo de grandeza que utiliza o produto vetorial, que é o torque. Então vamos ao nosso problema. O problema é relacionado ao voo de um avião. Né? Um piloto deseja voar orientado para norte em relação ao solo. A velocidade do avião em relação ao ar é VA. Durante o voo, sopra um vento de oeste para leste com velocidade VV. Então, a pergunta do problema é: apresente uma expressão matemática que determine o ângulo de orientação do voo. E também, a pergunta aqui: o valor da velocidade em relação ao solo é maior ou menor que a velocidade em relação ao ar? Então, no caso da velocidade em relação ao solo, seria a velocidade real do voo, né? Qual é o. Que no caso seria essa aqui, né? E a velocidade em relação ao ar é a velocidade que ele tem que, no ângulo de inclinação que ele tem que assumir, dado que existe um vento lateral, né, um vento soprando de oeste para leste. Né? Então aqui nós temos um diagrama orientado, né, de como que essa situação acontece. Né? Então aqui pede para explicar a conclusão, né, e inclusive essa explicação você pode utilizar inclusive algumas ferramentas gráficas que vão ser mostradas a seguir.
Então, inicialmente, fazendo um estudo do problema, nós temos a seguinte condição, né? Então, ele quer uma expressão matemática que determine o ângulo de orientação do voo, né? Vamos nos concentrar nisso aí. Então, o que nós temos aqui? Alguns elementos, né? Aqui é a velocidade VA, velocidade do avião, no sentido desejado, que é a trajetória que ele quer realizar, né? Aqui em verde nós temos a velocidade do vento, que é o vento lateral. O vento sopra de oeste para leste, né? Então ele assume esse sentido aqui, né? E aqui nesse vetor oblíquo, aqui no segundo quadrante, nós temos a velocidade do avião no sentido a ser adotado em relação ao ar, né? Então, a primeira parte da pergunta, né, nós temos que fazer um estudo geométrico aqui, né, vamos usar funções trigonométricas, né? Então, o que vai acontecer? Vamos para o próximo frame. Nós vamos usar aqui uma das simulações do FET, chamada Tour Trigonométrico, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar a página do FET, né, da Universidade do Colorado. O link está disponível na plataforma Moodle, né? Caso não tenham, né, phet.colorado.edu, certo? Só para lembrá-los, aquele site de simulações, né, que nós temos utilizado aí durante as aulas. Então, na primeira parte aqui eu coloquei o vetor A, peguei o vetor A e coloquei aqui no sentido da velocidade do avião, né? Essa aqui é a velocidade desejável, né? Seria o rumo que ele deseja adotar, né? Então, se caso não tivesse o vento lateral, estaria tudo tranquilo, né? Porque aí ele simplesmente seguiria esse rumo aqui no sentido positivo do eixo dos Y, que aqui representa o sentido norte, né? Porém, existe a variável vento, né? Então aqui eu representei por um vetor B, né, que é um vetor que indica que tem um vento soprando de oeste para leste, então aqui da esquerda para a direita, no sentido positivo então do eixo do X, né? Então o que vai acontecer, né? Se nós fizermos uma soma vetorial, né, a soma desses dois vetores, né, nós temos aqui o sentido desejado e o vento lateral, né? Se nós fizermos uma soma desses dois vetores, nós teríamos essa configuração aqui. Ou seja, o avião vai sofrer um desvio de trajetória para o quadrante nordeste. Então, se ele seguir essa orientação, então o avião não vai para o rumo desejado, né? Nesse sentido, é preciso fazer uma correção de rumo, né? Então vamos ver como é que pode ser feito. Então, para corrigir esse rumo, nós temos que colocar aqui uma componente de vetor que anule a componente do vento, né, que é essa aqui. Essa aqui é a componente do vento, né? Então, componente aqui do vento. Então, nós temos que ter uma componente aqui anulando a componente do vento, né? Com isso, aí a soma vai ficar em cima aqui do eixo dos Y, certo? Bom, mas como fazer isso? Não é simplesmente pegar e colocar alguma coisa ali, né? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, como fazer um outro vento soprar de leste para oeste, já estaria tudo resolvido, né? Mas não é assim que funciona. Nós precisamos fazer isso corrigindo o ângulo de rota do avião, né? Então, nesse sentido, olha aqui, ó, quando eu coloco para ele executar a soma, né, para ele fazer a soma dos vetores, quando eu coloco essa componente aqui, né, veja que o avião toma o rumo adequado, né, a velocidade corrigida, o rumo correto aqui, né? Bom, então vamos ver como fazer isso, né? Então agora eu elaborei um outro esquema aqui, retirando a componente do vento, né, e deixando somente a componente desejável aqui, porque isso vai permitir que nós tenhamos
essa correção de rumo aqui, ou seja, o avião vai estar inclinado segundo esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ, que é o ângulo de correção de rumo, né, que nós vamos precisar fazer essa correção de rumo para que o avião siga para o norte, né, devido ao vento soprando de oeste para leste. Então, se vocês notarem aqui, esse vetor aqui ele é resultado da soma de um vetor, desse vetor componente contrário ao vento, que nós colocamos aqui, e o vetor velocidade do avião. Né? Então, nós estamos considerando que há uma soma de vetores nesse sentido. Como nós estamos considerando o ângulo θ, né, que é entre o vetor da inclinação desejável, da inclinação que eu quero dar, em relação ao rumo do avião, que é o rumo norte, né, nós temos uma configuração característica aqui. Né? Então, nesse caso, o vetor A, ele representa o cateto adjacente. E como é cateto adjacente, nós utilizamos a função trigonométrica cosseno para representá-lo algebricamente. Então ele seria a velocidade V1, que é a velocidade desejável do avião, né? A velocidade que eu quero determinar, multiplicado pelo cosseno do ângulo. E, consequentemente, a componente que vai ser contrária ao vento vai ser essa componente C, que vai ser a velocidade do avião, né, que é a componente da velocidade V1, que é do avião, a velocidade que eu vou precisar imprimir, né, no determinado ângulo θ, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Né? Então, com isso, né, eu vou conseguir fazer essa correção. Ora, algebricamente, né, nós vamos ter que verificar como que isso vai se dar. Né? Então, aqui nós temos o estudo, a componente C deve ter módulo igual à velocidade do vento, portanto, né, a velocidade do vento, VV, né, ela substitui a velocidade aqui, né, nessa expressão, né, eu peguei essa expressão aqui e coloquei no lugar do C, coloquei a velocidade do vento, né, porque aí no avião existem aparelhos que podem determinar essa velocidade, né. Então, a partir disso, né, eu posso escrever essa expressão, né, passando o seno de θ dividindo o VV. Então, eu tenho essa expressão que me permite determinar qual vai ser a velocidade do avião segundo, né, de acordo com o seno do ângulo. Então, a hora que eu determinar o seno do ângulo, então eu já posso determinar também quanto vai ser essa velocidade do avião. Essa seria uma das expressões. Bom, agora vamos ver como que nós vamos determinar esse ângulo. Quanto que vai ser esse ângulo aqui? Ora, nós temos que a velocidade do avião aqui, né, nessa expressão A, né, a componente que está na direção e no sentido que eu desejo, né, seria isso aqui, V1 vezes cosseno de θ. Então, essa velocidade do avião, contando que V1 é VV sobre seno θ, então nós substituímos o V1 aqui por VV sobre seno θ, né? Aqui, né? Pode notar que no lugar do V1 eu coloquei esta expressão aqui, né? Que é a primeira expressão aqui, né? Da igualdade de V1, certo? Isso multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo θ aqui. Então nós vamos ter essa expressão aqui, a velocidade do avião, A, né? Velocidade A, é a velocidade do vento multiplicada pela expressão cosseno θ sobre seno θ. Fazendo alguns ajustes algébricos aqui, né, eu posso passar, por exemplo, essa expressão invertida para o primeiro membro. Né, então eu pego isso aqui, passo para o primeiro membro, invertida, então ela vai ficar assim, ó, seno θ sobre cosseno θ, e passo a velocidade do avião dividindo a velocidade do vento no segundo membro, né, como eu coloquei aqui, VV sobre A. Ora, mas existe uma igualdade trigonométrica, uma identidade trigonométrica que diz que o seno do ângulo sobre o cosseno do mesmo ângulo representa a tangente do ângulo.
Então, nós temos aqui a tangente do ângulo θ, que é representada pelo ângulo V, pela componente VV, dividida pela velocidade do avião A. Isso é muito evidente aqui, né? Se nós fizermos, por exemplo, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? A hipotenusa do triângulo é o V1 aqui, né? Que é esse vetor soma. O cateto oposto ao ângulo θ seria essa medida C aqui, né? Que ele seria aqui, né? Colocado nessa parte aqui, mas a medida dele surge aqui no eixo. E esse aqui seria o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo, né? Então isso aqui já fica bem evidente. Ou seja, o ângulo θ é obtido por meio dessa função arcotangente VV sobre A, né? Onde V é a velocidade do vento e A é a velocidade final do avião, certo? Então, basicamente seria isso, né, a explicação, né, sobre como obter a expressão algébrica, né, da velocidade, né, vocês podem utilizar isso aí. E a segunda parte ali eu vou deixar por conta de vocês, né, para vocês explorarem essa simulação do FET, né, e darem alguma explicação sobre se é maior ou menor, né, para fazer uma análise, fazer um estudo